7h37 em Campos. De volta com o Folha no Ar, primeira edição. A gente não falou da previsão do tempo para hoje, mas hoje o tempo pode ficar variando com pancadas de chuva durante todo o dia. A máxima para hoje é de 24, a mínima de 19. Essa variação de tempo, semana passada nós fechamos a sexta-feira com a previsão de 33 graus em Campos e hoje a gente abre com 24, praticamente 10 graus a menos. Então, é mais um fator complicador também aí para esse vírus. Bom, 7h38 e eu trago o bom dia do Heber Bispo, né, e do Dr. Rodrigo Barreto. Eles são técnicos da Firjan. Eles vêm para falar sobre esse assunto da principal tema de hoje da nossa pauta, é a adesão do Rio de Janeiro ao Repetro, né? O que significa tudo isso e de que forma isso pode ajudar a salvar a nossa economia, as perspectivas para o setor de óleo e gás pós-pandemia, e ainda vamos abordar sobre a partilha dos royalties e as perguntas, naturalmente, que estão sendo já colocadas aí nas redes sociais, no grupo do programa, enfim. Cumprimento os senhores com um bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo, né? Obrigado aí pela presença desde já. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Heber, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Em nome da Firjan, primeiro agradecer ao convite, é um prazer falar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Na semana passada foi aprovado o projeto de lei... Só um instante, doutor, por gente, desculpa interromper o raciocínio do senhor, rapidamente, só para trazer o bom dia do Heber Bispo, para ele não ficar com ciúme lá. Perdão. Desculpa, e aí a gente já abre a pauta aí, então, com o Arnaldo. Oi, Heber, bom dia. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes de Campos. É um prazer estar aqui. A gente espera poder colaborar com as informações e com os esclarecimentos devidos. Sejam bem-vindos. Segue lá, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, só antes aqui, sem identificar, né, você é tributarista e você acompanhou esse caso da questão que a gente vai abrir a nossa pauta, que foi a aprovação na última semana na Alerj, de um projeto que manteve a alíquota de ICMS em 3% no Estado para as operações envolvendo aí o setor de petróleo. Isso porque algumas emendas queriam colocar alíquotas que iam de 0% a 18%, né, alterando aí, dando uma instabilidade jurídica, sobretudo para os investidores. Explica para a gente mais ou menos o que é essa adesão ao Repetro integral, institucionalizado, ou adesão estadual à íntegra na questão do Repetro, né? E como que isso dá essa garantia jurídica aí para os investimentos, ou para os investidores? Então vamos lá, Arnaldo. O ICMS, nas operações normais de ICMS, vocês devem saber, cada contribuinte que pratica a operação paga o ICMS. Então a indústria, numa operação normal, a indústria, quando vende uma mercadoria para o comércio, ela paga 20% de ICMS, né, 18% de ICMS mais 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O comércio, quando dá a saída, paga também o ICMS. Então a cadeia do ICMS, na cadeia produtiva, sempre quem dá a saída no produto paga o ICMS. O Rio de Janeiro, ao internalizar, e aí é importante destacar que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a internalizar o convênio 220, o Repetro Industrialização, o que ele faz? Ele transfere para o adquirente, que para as empresas produtoras ou exploradoras, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS com uma base reduzida para 3%. Além disso, ele dá um diferimento nas operações internas dos fabricantes dos produtos finais e também do fabricante dos produtos intermediários. E a isenção na operação de importação e nas operações interestaduais. Então, o que quer dizer esse diferimento nas operações internas? O diferimento nada mais é do que uma postergação do pagamento do ICMS para o momento subsequente. Então, a indústria, através dessa lei aprovada, a indústria dentro do estado do Rio de Janeiro na prática, ela fica sem pagar o ICMS, que será pago pela empresa exploradora ou produtora
em 3%, quando ela der a destinação econômica desse produto. O outro ponto que é importante, que é importante para o Estado do Rio, é que esse convênio internalizado pela lei, aprovada na semana passada, ele determina que o ICMS ele é no destino. Via de regra, o ICMS na indústria, ele é sempre do Estado remetente, né, do Estado onde ocorre a industrialização. E, nesse caso, ele é transferido para o Estado destino, o que beneficia muito o Rio de Janeiro, já que a maior parte da produção de petróleo está aqui, e logo a maior parte para cá que vem a maioria dos produtos industrializados. Então, esse benefício fiscal, e aí é importante deixar isso claro, o benefício fiscal, por uma determinação constitucional, os estados só podem conceder benefícios que são aprovados por convênio, ou seja, tem uma reunião da Confaz, né, um convênio Confaz, que é aprovado esse convênio e todos os estados assinam. Nesse caso, se não me engano, o Weber pode me corrigir, acho que o Distrito Federal e Minas Gerais só que não aderiram. E aí cada estado depois internaliza, ou seja, pega esse convênio, essa regra, vamos supor, essa regra matriz, e traz para dentro do estado. Então, com isso, resumindo, a cadeia de industrialização, de produção desses bens que são utilizados na atividade de exploração e produção, ela fica desonerada e o pagamento fica em 3%. Isso é muito importante porque a legislação já previa um benefício para as importações. Então, se no cenário anterior você tinha um benefício para importação e não tinha um benefício para a indústria local, isso é um incentivo natural de que você compre de fora, já que a tributação era mais favorecida. Então, com isso, o Estado do Rio de Janeiro passa, já que o destino dessas mercadorias majoritariamente está aqui no Rio de Janeiro, com esse equilíbrio fiscal, o Rio de Janeiro passa a ser mais atrativo para todos esses outros elos da indústria. O Hélio podia falar um pouquinho para a gente agora sobre essa questão de como isso reflete na questão do mercado diretamente, né, nos investidores, o quanto essa segurança aí torna o Estado do Rio mais atrativo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Acho que é importante a gente lembrar de duas coisas que o Rodrigo falou agora no final. Da isonomia que o fornecedor local passa a ter e da segurança jurídica. Segurança jurídica é mais relativa àqueles possíveis fornecedores que estavam pensando em investir em alguma planta aqui, expandir seus negócios aqui, estavam esperando para saber o que ia acontecer. Então, a gente tem o processo de segurança jurídica, ele é importantíssimo nesse momento para o Estado, porque os principais novos projetos eles não foram cancelados. A gente tem aí um problema dos projetos mais maduros e tudo mais, o que vai hibernar, o que vai ser desativado de vez, isso está uma incógnita ainda para a gente, porque tem um custo de produção por barril mais alto do que os novos investimentos no pré-sal. Mas, por exemplo, só na Bacia de Campos, a gente está falando aí de 3 com 17, estamos falando de 20 áreas que até 2025 vão ser desenvolvidas, né? Na região aí da Bacia de Campos. Então, do pré-sal. A maior parte em concessão, são 17 áreas em concessão e 3 em partilha. Ou seja, pegaram aquela borda do polígono. Mas voltando, sem essa condição de isonomia, onde o fornecedor internacional ele usufruía dos benefícios e quem estava aqui não conseguiu usufruir, principalmente o fornecedor intermediário, que é aquele que não fornece direto para o operador, que fornece para o cara que fornece, esse fornecedor intermediário ele tinha uma carga tributária de 20%. Hoje zerou. Imagina que ele em 10, a cada 10 propostas ele ganhasse 2. Pô, ele ganhou competitividade que agora em 10 talvez ele ganhe 3. Isso é muita coisa. Subir 9 a 10% a competitividade dele. Isso, lógico, que somado a um fator câmbio, tá? O câmbio atual está favorecendo muito. Então, conseguimos, na indústria do petróleo, criar um cenário favorável para a retomada econômica, não que vai crescer, mas pelo menos a gente não vai ver mais uma indústria demitindo em larga escala. Você vai ter uns processos de demissões, você vai ter
mas você não vai ter um processo de desativação completo da indústria de base fornecedora. Isso daí fica preservado, ou então fica minimizado os impactos negativos nessa indústria. A gente mede aí em torno de 600 empresas nesse mercado fornecedor no Estado. Cerca de 80% dessas 600 empresas são de pequeno e médio porte. E aí a gente fala de algo em torno de 100 mil postos de trabalho que elas abarcam hoje. Então é muito fundamental a gente manter um mercado e uma perspectiva para essas empresas e principalmente dar isonomia para o competidor, junto com os competidores internacionais deles, para que eles possam se sustentar. Ainda mais que algumas coisas estão sendo perdidas nesse momento, por conta dessas hibernações todas dos campos maduros. Acho muito importante entender que antes, o cara que comprasse, eu estou aqui, sou fabricante de uma árvore de Natal, vou fornecer diretamente para o operador. Se eu comprasse uma peça de um fornecedor internacional, eu faria um drawback, ou seja, eu pegaria essa peça sem imposto nenhum, sem ICMS, sem nada, colocaria na minha árvore de Natal e faria uma exportação ficta sem tributo nenhum, que viria com admissão temporária sem tributo nenhum. Agora, com o novo Repetro, o processo é outro. Eu posso comprar do internacional sem imposto, mas eu também posso comprar do meu fornecedor local. Antes, o fornecedor local ele tinha toda a carga tributária nas costas dele. Agora ele consegue não ter essa carga tributária e aumentar a competitividade. Essa competitividade é fundamental para que a gente se mantenha essa sobrevida nesses próximos meses, né? Esses próximos meses são definitivos. Por isso que é um marco tão importante a aprovação nesse momento desse projeto. Você até queria falar com o Rodrigo, o Weber falou sobre uma questão importante, essa carga tributária alta que a gente tem. Rodrigo, você que é tributarista, o que justifica, né, essa nossa carga tributária tão alta, tanto federal quanto estadual, todos os impostos que influenciam sobremaneira em todas as relações entre fornecedores e grandes empresas, porque nós estamos falando muito disso também, de pequenas e médias empresas locais vendendo para grandes empresas, né? Esse impacto, Rodrigo, da carga tributária, o que justifica no nosso país, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, essa carga tributária tão alta? Arnaldo, isso é até uma discussão que a gente tem quando a gente fala em reforma tributária, né? A gente tem que pensar sempre que o tributo ele serve para financiar o Estado, para bancar todos os gastos do Estado, custear todos os gastos do Estado. Então, quando a gente fala numa reforma tributária, eu, pelo menos, acho que a gente tem que discutir antes que Estado é que a gente quer. Qual é o tamanho do Estado que a gente quer. Então, a gente fala, o tributo é muito alto, mas mesmo o tributo sendo muito alto, o Rio de Janeiro, por exemplo, mal consegue pagar a folha de salário. Imagina se fosse mais baixo. Então, na verdade, o tamanho do Estado é muito grande. A folha de salários do Estado é muito grande. E por isso a gente precisa pagar muito tributo para conseguir arcar com todo esse custo que a gente tem. Basicamente isso. O tributo nada mais é do que um custeio da atividade estatal. E como ela é enorme, como ela é muito cara, o tributo é muito alto. Não tem como a gente custear um Estado tão caro sem ter um tributo. É óbvio que tem uma discussão se você abaixar o tributo, se você aumenta a atividade, com isso você gera menos tributo. Isso é uma discussão que a gente tem muito, e a gente defende que sim. Se você tiver um tributo mais baixo, você tem uma economia mais aquecida e naturalmente você tem mais fatos geradores, assim dizendo, né? Você gera mais operações que geram tributo. Mas isso é uma discussão longa, a gente defende o benefício fiscal, a gente tem alguns exemplos de benefício fiscal que reduziram a alíquota e com isso aumentaram a arrecadação. A gente tem exemplos ao contrário de tributos que foram aumentados, a alíquota de ICMS foi majorada e diminuiu a arrecadação, porque você diminui a atividade econômica, mas basicamente é isso, assim, chegar num que a gente chama num ponto ideal, né, numa tributação ideal, para que ela seja suficiente para arcar com os custos do Estado, que é enorme, mas, ao mesmo tempo, ela seja suficientemente baixa para gerar o maior número de negócios possíveis.
Rodrigo, eu estava falando, só para a gente continuar sobre essa questão aqui de isenção, que é interessante para o estado do Rio de Janeiro. Eu falava no primeiro bloco sobre o envolvimento de ex-governadores com casos de corrupção, no caso do Sérgio Cabral e do Pezão, né? Falei sobre o Rosinho Garotinho, até um comentarista aqui na nossa página lembrando que são casos diferentes, que o Rosinho e Garotinho são por as duas operações que os levaram à prisão, uma local, a Operação Chequinho aqui de Campos, e outra Operação Caixa d'Água, questão de desvio, suspeita de desvio para a caixa de campanha do então Partido da República, né? Quando eles eram filiados, assim como o Moreira também, a prisão foi outra. Mas voltando para a situação do Rio, no governo Cabral, sobretudo, teve muita questão de isenção de ICMS e que isso acabou, isenção de imposto de maneira geral, e que isso acabou se mostrando lá na frente com envolvimento nesses escândalos de corrupção. Você falou que a máquina é pesada e isso é fato, né? Seja ela no estado como aqui também no Norte Fluminense, a máquina é muito pesada. É muito caro, o custeio da máquina é muito caro. O fato desse custeio ser caro e com essa isenção envolvendo aí escândalos de corrupção, isso não macula até mesmo um processo que deveria ser bom, né? Um processo que atrai investimentos, isso acaba ficando maculado por causa desse histórico no Rio de Janeiro? Sim, fica assim, e eu acho que é aí que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Se teve corrupção em alguns casos, teve. Mas a gente não pode achar que benefício fiscal é uma coisa ruim para o Estado, longe disso. A gente tem diversos estudos que mostram que o benefício fiscal... A gente tem que lembrar sempre que a gente compete com outros estados. Acabou o tempo em que a indústria fornecia somente para quem estava num raio pequeno. Hoje a gente disputa indústria com todos os estados do Brasil. A gente perdeu, por exemplo, quando a gente parou de dar incentivo fiscal, a gente perdeu muita indústria para Goiás, por exemplo. Então você vê que assim, o mercado hoje ele é muito dinâmico. A infraestrutura logística ela é muito melhor do que ela já... Ela ainda precisa de muita melhora, mas ela é muito melhor do que ela já foi um dia. Então, considerando o impacto que a carga tributária tem no preço, se você não conceder benefício fiscal, essa indústria vai para outro local. Assim, vai do dia para a noite. Se a gente está falando aqui, por exemplo, de muitas discussões com Minas Gerais. Juiz de Fora é aqui do lado do Rio de Janeiro. E é Minas Gerais, tem toda a estrutura ali, tem uma série de benefícios fiscais. Então a gente compete, por exemplo, Três Rios com Juiz de Fora. Se a empresa resolver sair de Três Rios para ir para Juiz de Fora, a mudança demora meia hora de caminhão de uma cidade para outra, e o custo tributário pode ser significativo, que justifique essa mudança, e a gente tem que lembrar que indústria aqui é igual a emprego. Então, assim, se a gente não tiver, e aí a gente conversa muito isso lá na Firjan, o benefício fiscal, além dele atrair os investimentos todos, ele atrai as empresas que geram emprego. Esse empregado consome. Então, o próprio empregado gera o ICMS no consumo dele. E quando a gente fala de uma reforma tributária, como está sendo discutido, onde a tributação vai toda para o destino, o maior planejamento tributário que você pode ter quando você fala numa tributação de destino é ter consumo. Então, se você tiver muita empresa aqui com muitos empregados, naturalmente a gente vai ter muito consumo. Não é o Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia, o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do Estado. E na nossa balança comercial, nós somos o último. A gente teve no último ano um déficit na balança comercial de 59 bilhões de reais. Ou seja, a gente importou mais do que exportou para outros estados, 59 bilhões de reais. Isso mostra, se o mercado consumidor, se o segundo maior mercado consumidor está aqui, isso só mostra que a nossa estrutura tributária não está competitiva. Certo. Eu vou chamar o Heber para conversa também, mas eu vou mudar um pouquinho o assunto, né? Falar Heber, sobre o peso dessa indústria do petróleo, da indústria de óleo e gás no estado do Rio de Janeiro. Hoje, o que esse setor representa para o Rio? Eu vou anunciar a entrevista, disse que era o setor mais importante para o estado do Rio de Janeiro. E é isso mesmo? Olha, a gente não pode dizer que é o mais importante, porque a pandemia veio para dizer...
veio para mostrar aí quão importante o setor de saúde é economicamente, é socialmente e tudo mais, né? Então, vamos depois de saúde e educação, até porque o setor do petróleo depende das duas coisas. Depois de saúde e educação, o setor do petróleo economicamente, ele tem realmente a maior relevância, e o estado no país onde ele é maior relevante, tem mais relevância, é o Rio de Janeiro. Precisar exatamente qual é a relevância é até leviano, porque como o Rodrigo acabou de falar, a gente tem que lembrar que todos aqueles negócios e sistemas produtivos que geram emprego aumentam a atividade econômica, que é o que a gente chama de efeito renda. São os desdobramentos são os desdobramentos econômicos do efeito renda que o desenvolvimento traz para os locais. E o Rio de Janeiro, ter a indústria do petróleo, a maior parte da indústria do petróleo no Brasil nele, é fundamental, porque a indústria paga muito mais do que comparado às outras indústrias. Você pega um trabalhador da indústria automobilística, verifica os benefícios dele, quanto ele ganha, e pega um trabalhador da indústria offshore. Não dá nem para comparar. Talvez um soldador na indústria offshore ganhe 4 vezes o que um soldador na indústria automobilística ganha, somando tudo, né? Eu não sei precisar exatamente qual é essa proporção, mas eu não ficaria surpreso se fosse 3, 4 vezes maior. Então é fundamental você ter uma indústria que pague bem num estado que tenha condição, num estado que, na verdade, na folha de pagamento, ele está pagando a aposentadoria do Banerj. Então você privatiza um banco público e segura a folha. Para que você privatizou se você ficou com a despesa? Não faz sentido. Né? Não sou contra a privatização, mas os modelos foram totalmente equivocados. O estado do Rio perdeu a capital, foi para Brasília e ele ficou com o ônus todo. E os seus processos de privatizações foram parecidos. Você vendeu o Banerj e ficou com o ônus da folha. Não fez sentido nenhum. E tudo isso a gente vê aí nos resultados dos gestores, o que eles estão passando, né? Os nossos gestores passados. Mas sem entrar nesse mérito, é fundamental que a gente entenda que a indústria do petróleo é uma indústria tecnológica que traz desenvolvimento de inovação. Inovação é futuro. Inovação é garantia de futuro. Então, a gente manter e preservar o pouco que sobrou, porque a gente não tem mais os estaleiros operando, a gente não tem mais uma série de coisas que operavam há 5, 6 anos atrás. Hoje, manter e preservar o que sobrou, que mostra-se muito competitivo, porque você tinha um ambiente total de adversidade, você tinha um ambiente de insegurança jurídica, você tinha um ambiente de insegurança econômica, instabilidade social. E esse pessoal conseguiu sobreviver. Passou a crise toda e está agora sobrevivendo novamente nessa crise. Preservar isso é mais que fundamental, porque esse pessoal já se mostrou estável para passar pelas dificuldades. Então, agora, fortalecer isso e apostar na curva de crescimento desse pessoal e atração de novas empresas é a nossa melhor resposta socioeconômica. Como o Rodrigo falou, a gente compete muito com Minas. Minas Gerais não aderiu ao Repetro. Ele não só não aderiu, como ele não entrou no convênio com FAES. Então, as indústrias que estão instaladas em Minas Gerais hoje e fornecem para os grandes fornecedores ou diretamente para os concessionários do petróleo, elas competitivamente com o exterior e com o Rio de Janeiro, elas não têm capacidade mais. Então, você pode apostar. Tem empresa hoje instalada em Minas analisando a transferência de suas plantas para o Estado. Então aí você vê São João da Barra, por exemplo, com Porto do Açul, com um condomínio industrial bom, ou Maricá, você vê que esses lugares tendem a ganhar novas empresas. Weber, com certeza. Não sei te dizer quantas virão, mas o cenário que a gente vê hoje porque o cara, se ele continuar com a planta dele lá, ele não vai conseguir mais competir com os que estiverem aqui. Então, o que está aqui vai crescer. Mas vai tomar a fatia de mercado dele. E a importância econômica para o Estado, num momento de retomada, quanto mais a gente desburocratizar, mais a gente modernizar os conceitos estatais e econômicos, principalmente o tributário, mais a gente consegue acelerar a nossa retomada em V. Heber, a gente vai conseguir fazer retomada em V? Olha, se a gente vai conseguir, eu não sei. Eu só sei que, se a gente conseguir, ela certamente vai passar pela indústria do petróleo.
no estado do Rio de Janeiro, ela tem que começar pela indústria do petróleo e a sustentação dela tem que ser pela indústria do petróleo. Porque os investimentos, eles foram mantidos. As operações do pré-sal, eles reduziram um pouquinho no primeiro mês, depois foi retomada. Então você não tem mais digamos assim, você não tem mais aquele momento de o pré-sal vai produzir. Não, já se provou. Se o barril cair a $30, o pré-sal continua lucrativo, continua vendendo, sem problema de escoamento. Você falou em retomada em V, só explica pra gente o que seria isso. A gente teve a queda da economia, da demanda, né? Você teve uma queda repentina provocada pela pandemia, que não é um motivo econômico, é um motivo de estrangulamento do processo de gasto. As pessoas se recludiram, os comércios fecharam, então você travou a circulação do dinheiro. Agora, quando você começa a reabrir, é como se fosse um sistema hidráulico. Você precisa equilibrar essa reabertura para que nenhum cano estoure, ou então para que você verifique e conserte qualquer entupimento que tenha acontecido. Vai lá, auxilie e tudo mais. Para o dinheiro voltar a circular. Hoje, estruturar e dar segurança jurídica para o principal mercado econômico do Estado é garantir uma circulação mínima de recursos na economia que vai ajudar todo o resto, porque carrega reboque. O setor de alimentos e bebidas, ele fornece para o mercado de petróleo. O setor de têxtil, ele fornece para o mercado de petróleo. Se você analisar, praticamente 37, 38 setores industriais do Estado fornecem para o mercado de petróleo. Poxa, se eu consigo garantir aqui uma receita mínima de parte desses setores, mesmo que não represente 40%, 60%, mas eu estou garantindo um mínimo funcionamento, a sobrevida. Está ali sobrevivendo por respirador, por aparelho. Em algum momento o cara consegue retomar. Agora, se fechar as portas que nem aconteceram com os estaleiros, é um desafio maior. Eu até gostaria de falar disso mais na frente. Mas esse desafio agora também se tornou possível. A gente vê perspectiva para retomada das atividades em canteiros de obras pesadas. Isso daí é o grande desafio do momento, já que a gente conseguiu essa conquista tão importante. Arnaldo? Não, se você permite, na sexta-feira eu conversava aqui com o economista Alexandre Said, professor, e ele explicava bem sobre essa questão de adoção de letras, né, pelos especialistas, para explicar bem para a gente, que é no meu caso leigo, sobre essa questão da recuperação econômica. A maior expectativa é que se use esse V, né? É a queda que a gente teve com a rápida recuperação. Mas existe ainda a aplicação de outras letras que são tão interessantes, que o próprio Weber avaliasse também, que é a letra U, né, que representa aquela queda, depois, mais na frente a recuperação, a letra W, né, que significa, na verdade, os gráficos, né, Weber? Do crescimento ou do decréscimo. E a letra L também, que aí é o que ninguém quer, que é a queda geral e que não volte mais. Bom, vamos lá, vamos começar pela que eu não gosto, que eu gosto de terminar com notícia boa. Vamos começar pela L. A L, vamos supor, aconteceu a pandemia, a gente teve nossa economia estrangulada, o Estado do Rio de Janeiro não conseguiu se sustentar no regime de recuperação fiscal. A partir do mês que vem, do outro mês, a gente tem servidores estaduais sem receber salário. Bom, ferrou. Eu tenho L aí instalado. Então é fundamental a gente... quem está gerindo hoje a máquina e os processos econômicos do Estado manterem esse mínimo equilíbrio, porque apesar de ser uma carga muito alta para o setor produtivo manter esse estado pesado tem uma representatividade muito importante na circulação econômica dele. Porque você tem um quadro de pessoas que mantém salário e mantém renda, você mantém recursos na economia circulando. Se eu tiver mais esse estrangulamento, ferrou. Então, esse seria o pior cenário, que seria o cenário L. O cenário em W, qual é a possibilidade dele acontecer? A gente está fazendo o melhor que a gente pode para a retomada econômica acontecer na proporção que a pandemia vai embora, só que essa pandemia, a gente achou que ela foi embora, ela retoma e eu tenho que fechar de novo, ou então
eu tenho um bloqueio econômico nas coisas, porque eu não consigo levantar crédito, está um risco muito alto, uma insegurança jurídica, então eu não consigo pegar dinheiro para botar para girar. Então aquela retomada de demanda, ela é enfraquecida porque eu perco para concorrentes, ou porque retoma um cenário de pandemia, eu começo a crescer, mas no meio do V eu caio de novo. Para aí depois da imunização em massa, por exemplo, eu voltar a crescer novamente. Seria muito catastrófico isso, porque nada pior para um processo econômico do que a instabilidade. O que o processo econômico precisa, acima de tudo, é previsibilidade. E o W, ele significa, acima de tudo, instabilidade. O cenário que é mais próximo da realidade, mas não é o ideal, porque o ideal é o V. O ideal caiu e retoma. Agora, o U é o quê? Estamos no processo de pandemia, retomada lenta, então meu vale é um pouco maior, meu período de baixa econômica é um pouco maior, porque eu vou reestruturar e adaptar o nosso processo econômico para que lá na frente eu acelere esse crescimento, já sem pandemia, sem as incertezas todas que nós temos hoje, principalmente no cenário político estadual. Isso, esse cenário U, ele justifica, na verdade, ele mostra o quão importante foi a votação, quão histórica foi a votação da semana passada na Alerj. Acho que é importante ressaltar que o papel da Alerj hoje em segurar as pontas do Estado foi fundamental. Houve um entendimento coletivo da Casa da importância de manter o Estado, o regime de recuperação fiscal, e que o caminho era através do repetro e também manter e dar mais atratividade para essas empresas que estão sobrevivendo num ambiente de crise extrema. Isso pode reduzir o vãozinho lá de baixo do U. Não vai tornar meu 1V, mas eu fico menos tempo no vale, porque eu dei o quê? Previsibilidade. Hoje, quem está pensando em investir em petróleo sabe que eu tenho os projetos mais caros e principais do pré-sal mantidos, esses como investimentos. Então eu sei que esse ano vai ter mais uma plataforma que vai entrar, vou ter a contratação de mais 3 plataformas que vão entrar daqui 2, 3 anos, 1 ano e meio, 2, 3 anos. Então eu consigo ter a previsibilidade da minha demanda e eu consigo ter a estabilidade do meu processo tributário jurídico estadual. Somei um cenário onde eu possa acelerar os investimentos, já que o câmbio está baixo. Então, quem vai investir em dólar, o momento de investir é esse, vai comprar um terreno, uma área muito mais barato, vai comprar mão de obra mais barato, uma série de coisas ele vai comprar mais barato. Então, a nossa expectativa e o nosso otimismo se dá por conta disso. A gente aguarda que o cenário fique entre V e U pro mercado de petróleo. Acho que ele não vai ser nem um U e nem vai ser necessariamente um V, mas a gente vai conseguir, sim, ter esse processo de retomada estável. Até porque os nossos processos operacionais eles se adaptaram muito bem aos protocolos de segurança para essa pandemia. A gente tem visto as empresas administrando isso muito bem. Arnaldo? Nogueira, 8h10, vamos ao intervalo? Vamos sim. São 8h10, então. Muito obrigado, Heber. Boa explicação, e a gente passa a entender com mais facilidade, né, sobre o uso dessas letras. E a gente volta então a seguir, logo após o intervalo comercial, com o senhor e também com o Dr. Rodrigo, aqui no Folha no Ar, primeira edição, em Campos 8 e 11, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Informe do trabalhador. O médico do trabalho Ricardo Garcia é contra a flexibilização do isolamento social nesse momento. Ele disse que a retomada